Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre unidade em Cristo. Então o Renatinho já até falou na aula passada que eu dei uma puladinha no capítulo 2 de Efésios, né? E hoje eu vou falar um pouquinho a partir do versículo 11 e eu vou falar também um pouquinho sobre o capítulo 4, porque os temas eles conversam entre si e a gente vai entender também o porquê desse tema ser bem parecido tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4. Espero que você tenha lido o capítulo 4 de Efésios, mas se você não leu não tem problema, só dá uma pausinha no vídeo, dá uma lida para você poder entender um pouco do que a gente vai falar. Então, como de costume, já pega o seu café, já pega a sua Bíblia, seu papel e sua caneta e vamos lá estudar. Paulo, ele começa aqui o capítulo 2, a partir do versículo 11, falando sobre um pouquinho sobre a unidade em Cristo Jesus, falando um pouquinho sobre dois povos, os judeus e os gentios, e como que eles foram reconciliados através de Jesus Cristo. Então a gente sabe que durante a história toda da humanidade, por diversas vezes, muitos líderes, muitos políticos tentaram trazer paz sobre o seu povo, sobre a sua nação, mas a verdade é que nenhuma dessas propostas de paz foi bem sucedida. E eu vou dizer que a única paz que foi possível ser realizada foi aquela que foi feita por Deus através de Jesus Cristo. E como que isso aconteceu? A gente vai estudar um pouco. Deus ele reconciliou através do sacrifício de Jesus Cristo tanto os judeus como os gentios num único corpo, num único povo. E sabe quando a gente lê lá em Isaías 53:5 que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados? É justamente isso, através do sacrifício de Jesus Cristo, finalmente houve paz, houve reconciliação. Então, quando a gente for falar de unidade em Cristo, a gente vai falar sobre a separação, sobre a reconciliação e, por fim, sobre a unificação. Então, vamos começar lendo Efésios 2, do versículo 11 e 12, que é o trecho que vai falar sobre separação. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando a gente para pensar de separação, talvez a gente se pergunta, poxa, é separação do quê? E quando a gente olha na Bíblia, a gente entende que Deus havia escolhido a nação de Israel, havia escolhido Abraão e a sua descendência para ser exemplo dentre todas as nações, para que todas as nações olhassem para Israel e vissem que ali existia um único e verdadeiro Deus. Mas todo aquele povo que não era judeu era considerado os gentios ou os estrangeiros. E em Éfeso não era diferente. O Renatinho até falou nas primeiras aulas que a cidade de Éfeso era uma cidade bem idólatra. E ali naquela cidade Deus operou maravilhas e muitos gentios foram salvos. Então estava começando a construção da igreja que hoje a gente conhece, né, como uma igreja universal, mas naquela época ainda tinha um pouco de dúvida entre os judeus que se convertiam, eles não tinham esse discernimento que agora era um novo corpo, e tinha os judeus que também eram participantes da aliança, participantes da promessa, e por isso havia separação, havia muita inimizade. Os gentios eles eram considerados pelos judeus objetos de desprezo. Para vocês terem noção, quando tinha um casamento entre um judeu e um gentio, logo após a cerimônia de casamento já havia uma cerimônia de ritual de enterro, porque tipo assim, o cara casou com uma pessoa que era gentia, que não era da mesma religião, não era da mesma cultura, da mesma nação. Para eles já era como se aquilo fosse considerado morte. Claro que quando a gente vê o Antigo Testamento, isso os judeus eles aprenderam na marra, eles aprenderam duramente que a idolatria, se juntar com outros povos, não agradava a Deus. E tanto que no Novo Testamento a gente vê surgindo todas essas seitas de fariseus, saduceus. Então eles aprenderam a preservar toda a cultura judaica, a preservar tudo aquilo que eles tinham recebido de Deus, e agora eles eram super rigorosos na lei e na palavra. E por isso eles consideravam os gentios como objetos de desprezo.
E assim como a gente viu na aula passada, quando Deus dá uma bênção pra gente, alguma coisa pra gente, não é pra gente se orgulhar. E os judeus, eles acabavam se orgulhando, porque Deus havia dado um sinal para Abraão, que era a circuncisão, e ali o povo ele se orgulhou daquele sinal que Deus havia dado para eles. Então eles se exaltaram de forma orgulhosa sobre todas as nações. E não era esse o propósito de Deus. Deus queria manifestar a glória dele através de Israel, né? Então não era para Israel ser orgulhoso, mas era para Israel ser bondoso, ser misericordioso, era para Israel ser humilde com as nações e expressar essa glória de Deus através da vida de cada israelita, cada judeu. Além dos gentios serem objetos de desprezo dos judeus, ainda eles estavam espiritualmente falidos. Então imagine os judeus, desde Gênesis, recebendo profecias que iria vir o Messias. E os gentios não tinham nenhuma esperança nisso, não tinham a mínima ideia de que um Messias poderia vir, alguém esperado poderia vir para trazer redenção sobre a vida deles. Prova disso é que lá em Éfeso tinha o templo de Diana, então os gentios eles estavam adorando outros deuses, eles não tinham esperança nenhuma de um Messias Redentor. Assim como também os gentios não tinham nenhuma participação da aliança que Deus havia feito com Abraão e seus descendentes. Além disso, os gentios também não tinham esperança sobre a morte. E a gente tem essa esperança, a gente sabe que quando acabar a nossa vida, quando se findar a nossa vida, nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Sem contar que os gentios não conheciam um Deus desconhecido, fazendo até uma menção à pregação de Paulo no Areópago, né? Eles criam em tantos deuses, mas o verdadeiro Deus, o Deus Emanuel, esse eles não conheciam, eles não tinham acesso a esse conhecimento, a essa revelação. Mas graças a Deus houve uma reconciliação. Olha só o que está escrito no capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Agora veja, Paulo está utilizando uma expressão, mas agora. Então ele fala de uma situação de separação, mas agora ele traz uma situação de reconciliação. Mas agora existe reconciliação. Paulo está falando nesse trecho sobre alguns tipos de inimizade. E a primeira delas é a inimizade entre judeus e gentios. Quando ele fala que de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou uma parede de separação, essa parede ela existia de verdade. Então no templo de Israel existia uma parede mesmo de separação, e em cima desse muro existiam como se fossem algumas regras que os gentios não poderiam entrar dentro do templo. Tanto que quando a gente viu que Paulo foi preso, uma das acusações foi justamente que Paulo estava fazendo com que os gentios entrassem dentro do templo. Mas a Bíblia está falando que Deus ele derrubou esse muro de inimizade porque ele reconciliou dois povos num só. E a gente entende que existe uma inimizade além, que é a inimizade entre pecadores e Deus. E quando a gente tem uma inimizade entre pecadores e Deus, tanto faz o tipo de povo que você é. Porque se você tem inimizade entre você e o Deus da criação, tanto faz a sua inimizade você e o seu semelhante. Mas a Bíblia fala que em um só corpo com Deus, por meio da cruz, ele destruiu essa inimizade. E fala que Cristo evangelizou paz a vocês. E essa paz só é possível mediante a reconciliação. E a palavra para reconciliação, essa que está aqui embaixo. Eu não vou pronunciar porque eu não sei falar grego. Mas antigamente essa palavra representava a troca de dinheiro ou uma troca por dinheiro. E depois passou a representar a troca da inimizade por amizade, significando uma reconciliação, uma união de duas partes que estavam em conflitos. E Paulo usa essa expressão aqui, como se agora a inimizade que a gente tivesse com Deus, a gente trocasse por uma amizade com Deus, né? Agora não somos mais servos, mas somos amigos de Deus. Gente, mas penou para o povo judeu entender que a vitória de Jesus na cruz também era para os gentios.
A gente vê lá em Atos 10 a visão que Pedro tem. E desce um lençol dos céus, diversos animais impuros, os quais os judeus não poderiam comer, e Pedro se recusa a comer, mesmo Deus falando assim, Pedro, mata e come, e Pedro não quis. E Deus fala, não considere impuro aquilo que eu mesmo purifiquei. Isso significa que era para Pedro e os demais discípulos irem e pregarem para os gentios também. Lá em Atos 11, a gente vê também judeus crentes que eles repreendem Pedro porque Pedro tinha entrado na casa do Cornélio, e Cornélio era gentil. E o Espírito Santo desce ali, as pessoas são batizadas do Espírito Santo, falam em outras línguas, e os judeus repreendem Pedro por causa de Pedro ter entrado numa casa de um gentil. Mas, lá em Atos 15, finalmente tem um concílio para decidir o papel dos gentios nessa história. E é o que a gente leu aqui, que Paulo também explica, né? Que finalmente, a partir daí, foi entendido que a promessa também era para os gentios. Então os gentios também eram para ser alcançados. Os gentios também fariam parte do plano da salvação. E prova disso é no versículo 15, que Paulo fala que dos dois povos criou-se uma nova humanidade, criou-se em Jesus Cristo uma nova humanidade, um novo homem. E novo aqui não é simplesmente um novo como a gente pensa, do tipo um carro 0 km novo, mas é um novo de uma criação inédita, é uma criação que não existia antes. Agora que a gente entendeu sobre a reconciliação, a gente vai para a parte da unificação. Então, que os judeus e os gentios são em Cristo, que está a partir do versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então aqui Paulo está falando sobre 3 elementos. O primeiro é a nação. Então Israel era a nação de Deus. Agora a nova nação é a igreja. A igreja é uma nova nação. O segundo elemento é a família. Então não é simplesmente aquela família descendência de Abraão, mas é uma nova família comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que agora podem chamar o Deus da criação de Abba Pai. E o terceiro elemento é o santuário. Então quando a gente olha no Antigo Testamento, existia o tabernáculo e depois esse tabernáculo virou o templo. E ali era o local onde Deus habitava. Não que Deus fosse habitar num prédio, mas era o local onde havia a presença de Deus, onde havia a glória de Deus. Nos evangelhos, a gente vê que Deus ele encarnou, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, e ali ele andou com os homens. E por fim, lá em Apocalipse, a gente vai ver o tabernáculo de Deus andando entre os homens, que é o próprio Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 21:3 fala sobre isso. Mas quando a gente está além dessa palavra aqui, santuário ou templo em algumas versões, não é o prédio, não é o templo 4 paredes, mas está falando do templo, o Santo dos Santos, que era o local da glória de Deus, era o local da presença de Deus. Então isso daqui é poderoso, para que nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. É um local onde a glória do Senhor vai se manifestar. Até aqui, beleza, gente? Então, o Renatinho ele falou na aula passada que a epístola de Efésios ela é dividida em 2 partes. E aí é até por isso que eu fiz essa divisão. Por quê? Porque nos capítulos 1, 2, 3, Paulo está falando sobre questões doutrinárias. Então ele dá toda uma base, dá todo um fundamento. E aí nos capítulos 4, 5 e 6 são as questões mais práticas, que ele vai falar sobre os nossos deveres e as nossas obrigações, as nossas responsabilidades com Cristo. Então agora a gente vai pular lá para o capítulo 4 de Efésios e a gente vai falar sobre a unidade da igreja, questões práticas para a minha vida e para a sua vida, como que a gente deve agir, como que a gente deve se portar. E eu dividi aqui em 4 pontos. Primeiro, a graça da unidade. Segundo, sobre fundamento. Terceiro, sobre dons. E quarto, sobre crescimento da unidade. Então eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 3, que vai falar um pouquinho sobre a graça na unidade. Diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, ele fala sobre a unidade e, novamente, assim como ele faz lá em Coríntios, ele trata da unidade como um corpo. Ele não fala que, vocês, igreja, vocês têm que criar unidade. Ele não fala isso. Ele fala que a unidade ela deve ser preservada. Quem criou essa unidade foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, a gente já viu. Mas essa unidade é dever meu e é dever seu preservar essa unidade. E como que a gente faz isso? Primeiro ponto aqui é o que está no versículo 2, é agir com humildade. Então, para os romanos, humildade era sinal de fraqueza. Mas quando a gente olha para o exemplo de Jesus Cristo, que ele se esvaziou de toda a sua glória para vir aqui a essa terra, se fazer homem, se fez limitado para poder dar salvação para a gente, isso é exemplo de humildade. Então, é a gente renunciar à imposição de interesses pessoais. O segundo ponto é agir com mansidão. E mansidão também não é sinal de fraqueza. Mansidão é a suavidade dos fortes. É quando você tem uma força, você tem um poder, você pode desfrutar de algo e você abre mão disso. Lembra de Abraão e Ló? Eles estavam decidindo para onde cada um iria. E Abraão ele poderia dizer assim, eu sou mais velho, eu tenho mais riquezas, eu tenho a minha promessa com Deus, eu quero tal lugar. Ele não fez isso. Ele falou, você pode escolher o lugar que você quiser. Isso é mansidão. E o terceiro ponto é paciência ou longanimidade. Então a gente tem o pavio longo. Isso daí é fruto do Espírito Santo produzido nas nossas vidas também. Então é quando a gente pode até se vingar, pode até retrucar, pode até bater boca, mas a gente não faz, porque a gente precisa preservar a unidade. E por fim, suportando-vos uns aos outros. E suportar não é você tolerar aquela pessoa que às vezes é meio chato, às vezes você não gosta muito. Mas suportar é você dar suporte, é você ajudar aquela pessoa, não com amargura, mas com amor, sempre estendendo a mão e sempre ajudando. É dessa forma que a gente mantém, que a gente preserva a unidade. Então a gente vai para a parte de fundamento. E não existe nenhum outro fundamento da nossa fé a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular da nossa fé. Está escrito lá no versículo 20 do capítulo 2 que a gente já até leu. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Jesus Cristo é o nosso fundamento. E a partir deste fundamento existem algumas realidades básicas que vão unir todos os cristãos, que Paulo está dizendo lá no versículo 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então existe um só corpo. Que corpo é esse? É a nação de Israel? Não. A gente viu, esse corpo é o corpo de gentios e de judeus, aqueles que foram reconciliados em Cristo Jesus. Então este corpo é a igreja. E essa igreja ela vai além de placa, vai além de denominações, tá bom? Então não são só os assembleianos, não são só os presbiterianos, metodistas, todos aqueles que foram reconciliados em Jesus Cristo. Há um só Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo que habita nos nossos corações. Olha que Paulo, ele fala lá em Romanos 8, no versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então existe um só Espírito e se nós estamos em Cristo, nós temos este Espírito Santo habitando em nós. Há uma só esperança, e essa esperança é a nossa âncora da alma, que nem está escrito lá em Hebreus 6,19. E essa esperança ela não é simplesmente terrena, é uma esperança que ela aponta para a eternidade, para quando cada um de nós ressuscitarmos com Cristo, os nossos corpos serão revestidos de incorruptibilidade e a gente vai ver eternamente com Deus na glória. Existe também um só Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é soberano. E a gente não pode servir a dois senhores, a gente pode servir apenas a um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e cumprir a vontade dEle e viver para Ele. Existe também uma só fé, que é o conteúdo da verdade que nós cremos e também a nossa confiança pessoal em Jesus Cristo. Um só batismo. Então,
quando a gente desce as águas, quando a gente se batiza, a gente confessa Jesus Cristo, ali naquele momento a gente morre para o mundo e a gente declara a nossa união com Jesus Cristo e a sua igreja. E há um só Deus, e esse Deus ele é Pai, é um Deus que está sobre todos nós, é um Deus que age através de nós, e é um Deus que mora dentro de nós. E aí eu vou entrar agora na parte dos dons, e eu vou trabalhar juntamente com o crescimento da unidade, porque são duas coisas que estão bem atreladas. Vamos ler a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele ressuscita, leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Então, Paulo ele fala sobre 5 dons que a gente chama de dons ministeriais. O primeiro deles é apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastores e quinto mestres. E o interessante é que o próprio Jesus Cristo, ele mesmo durante seus 3 anos de ministério, exerceu esses 5 dons ministeriais. E quando ele ressuscita, ele mesmo vai distribuindo aos homens, vai distribuindo à sua igreja da forma como ele acha melhor. Hoje a gente vê muito apóstolo, muito profeta, muitos títulos, mas a ideia dos dons ministeriais não é só título, não é simplesmente uma aptidão, mas é um desígnio dado por Deus, é um desígnio dado por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai concedendo esse dom particularmente para as pessoas específicas com alguns propósitos. E Paulo ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito desses dons ministeriais, e eu não vou entrar hoje explicar cada um desses dons ministeriais, porque senão daria uma aula inteira, mas o que a gente precisa entender de mais importante, é dado por Deus, é para o aperfeiçoamento dos santos e é para a edificação do corpo de Cristo. E tudo isso daí tem um fim. Não é que Jesus está querendo dar esses dons simplesmente por dar, por graça, mas é porque ele quer que todos nós, que através da atuação desses 5 dons de forma conjunta na igreja, as pessoas cheguem à estatura de varão perfeito, como a gente encontrou em algumas versões, numa estatura de maturidade, né? Então a gente está crescendo espiritualmente e os dons ministeriais vão ajudar a gente a crescer e chegar numa estatura de maturidade na fé. E que a gente possa continuar orando, pedindo para que Deus continue concedendo esses dons para a sua igreja, para que a gente possa ser aperfeiçoado, para que a gente possa ser edificado em Cristo Jesus. Ter crescimento espiritual não é sair dando rajadada de língua estranha, não é ficar marchando, não é dando profetada, mas o verdadeiro crescimento espiritual é que a gente se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. E para isso é importante que atue no meio da igreja também com I maiúsculo, todos esses ministérios de forma conjunta, né? Apóstolo, profeta, pastores, mestres, evangelistas, todos esses são extremamente importantes para o nosso aperfeiçoamento, edificação e crescimento espiritual. Então é isso, gente. Essa daí foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, espero que realmente Deus tenha falado com vocês, que essa aula também edifique vocês. Continue estudando, continue meditando na palavra, não desanime nesse momento que a gente não está podendo estar junto, mas que a gente possa, de alguma forma, continuar buscando mais e mais a Deus nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não finalizou o capítulo 4 de Efésios, tá? Então não fiquem chateados, daí foi proposital mais uma vez, porque a gente está dividindo de forma mais temática. Então, para a próxima aula, continuem da onde a gente parou aqui, a partir do versículo 17, e leiam o capítulo 5 também. Gente, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode perguntar para mim, para o Renatinho no WhatsApp, ou deixa a sua dúvida aqui no comentário, da forma como você achar melhor, e a gente vai tentando responder à medida do possível, tá? Eu sei que às vezes são temas bem aprofundados, não dá pra gente falar tudo que a gente gostaria, mas surgindo qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Que Deus abençoe o seu domingo, seja um domingo repleto de bênçãos, que Deus continue abençoando você e a sua família. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.